primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos vocês, participantes desse processo formativo. Os planos municipais de cultura, assim como o Plano Nacional e os planos estaduais, eles são componentes fundamentais do Sistema Nacional de Cultura, que é um modelo de gestão que visa fortalecer as políticas culturais em todo o país. Como vocês devem saber, o Sistema Nacional de Cultura foi formalizado desde 2012 como um artigo da Constituição brasileira e desde então ele passou a ser não apenas um projeto do Ministério da Cultura, mas principalmente uma obrigação dos governos e da sociedade brasileira. As bases do Sistema Nacional de Cultura são duas. Primeiro, como outros sistemas públicos, ele se baseia na cooperação entre os governos estaduais, o governo da União, o governo federal e os governos municipais. E a segunda base de sustentação é a participação da sociedade na formulação das políticas públicas. Para tanto, o plano de cultura é uma peça-chave, porque não existe política pública sem gestão pública. E a melhor forma de fazer gestão pública é com planejamento, é sabendo aonde queremos chegar e como fazer para chegar nos nossos objetivos. Hoje, no Brasil, nós já temos 27 estados, ou seja, todos os estados e o Distrito Federal já integrados ao Sistema Nacional de Cultura. E mais de 2.500 municípios, entre eles os municípios que vocês representam, que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura. E essa adesão cresce dia a dia. Por isso nós necessitamos dessa ferramenta de ensino à distância para ganhar escala na implantação do Sistema Nacional de Cultura e especialmente nessa ferramenta que é o Plano de Cultura. O objetivo fundamental do plano é dar uma perspectiva de longo prazo, uma visão de futuro, não só para os administradores, mas também para a sociedade, para vencer aquele que é um dos problemas maiores da gestão e da administração pública, que é a descontinuidade. Ou seja, o plano dá essa perspectiva de longo alcance e de longo prazo. Às vezes vocês podem estar até nesse momento preocupados, né? Imaginando que elaborar um plano é algo muito complexo, que não vai ser fácil dar conta dessa tarefa. Mas eu gostaria de tranquilizar a todos e dizer que, na verdade, um plano busca responder a 3 perguntas básicas: como estamos, aonde queremos chegar e como fazer para chegar lá. Essas, no fundo, são as grandes questões. Como estamos? Isso envolve uma análise da situação da cultura no município, principalmente para identificar aquelas fragilidades, as demandas, mas também as potencialidades. Porque o plano, com certeza, irá visar superar essas fragilidades e fomentar essas potencialidades. Aonde queremos chegar? Para responder essa pergunta, a gente precisa traçar os nossos objetivos, as nossas metas e, ao traçar essas metas também, estabelecer as prioridades, porque evidentemente nem sempre é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Então é preciso estabelecer as prioridades. E a terceira pergunta, como fazer para chegar lá, envolve uma resposta a respeito da metodologia. Nós precisamos saber que ações nós devemos pôr em marcha para chegar aos nossos objetivos. Em qual tempo, ou seja, um cronograma, e quais os recursos
humanos e os recursos financeiros que a gente necessita mobilizar para chegar nos nossos objetivos. É importante dizer que nessas 3 fases, a fase do diagnóstico, da análise da situação, a fase do prognóstico, que é a de definição dos objetivos, e na fase da metodologia, né, de quando queremos chegar e quais recursos necessitamos, nessas 3 fases a gente precisa ouvir a sociedade. Nessas etapas, a gente vai aperfeiçoando o plano, vai chegando ao seu desenho na medida em que a gente tem a capacidade de escutar. E essa escuta, ela vai ter continuidade depois do plano elaborado. Por quê? Porque a nossa recomendação é que o plano pronto, ele seja encaminhado ao Poder Legislativo, no caso às câmaras municipais, para que seja transformado em lei. Porque isso também dá uma segurança maior, dá essa perspectiva de futuro, permite que a sociedade acompanhe e que os administradores públicos, mesmo que eles mudem, que o governo mude, eles continuem sabendo que aqueles objetivos de longo prazo devem ser cumpridos. E depois de aprovado o plano, transformado em lei, trata-se então de colocá-lo em prática. E é isso que nós desejamos, que após nesse processo formativo, à distância, cada município chegue ao seu projeto de plano municipal de cultura, ao seu plano municipal de cultura e possa então executá-lo. A gente deseja uma boa sorte.